bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Cara. Segunda-feira a gente começa a semana daquele jeito, falando de saúde. E não poderia começar melhor. Hoje um convidado super especial, um médico renomado que está fazendo sucesso. Olha, gente, tem livro, recebeu prêmios, doutor André Evaristo. Tudo bem, doutor? Eu tô ótimo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Aliás, parabéns, viu? Tem te acompanhado, que sucesso. Eu também te acompanho, eu tô tentando chegar em você. Imagina, reconhecimento, doutor. Obrigado, olha, Duda, fico muito obrigado. feliz de te ver. Eu também. Alçando aí voos, porque vocês estudam demais e tem uma profissão linda. Obrigado, agradeço de coração. E hoje ele trouxe a nossa convidada, a nossa mini convidada, a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Uhum, A sim. Gabriela é filha do Dr. André Evaristo. Me conta, Gabriela, você tá em que série? 5º ano. 5º ano. E você Sim. quer ser o quê quando você crescer? Médica? Não Não. quer ser médica. O que você quer ser? Quero ser atriz. Arrasou, tá no lugar certo, Gabriela. É isso aí, Gabi. Você tá na TV Caras. Aproveita. Aproveita. Bom, hoje nós vamos falar sobre cirurgias, né? Quando a gente fala de cirurgias, as pessoas já ficam com aquele medo, principalmente quando fala de coluna, né, doutor? Sim. E doutor, fala um pouco dos procedimentos cirúrgicos, a diferença entre as cirurgias atuais para as cirurgias de antigamente, que fazia aqueles cortes enormes que todo mundo tem medo. Não, e assim, o mais interessante quando você usou a palavra antigamente é que esse antigamente é recente, né? Recente. Então, assim, eu tive o prazer de acompanhar que a minha especialidade, ela passou por uma completa transformação nos últimos 10 anos e em especial nos últimos 5. Então, hoje, com o desenvolvimento tecnológico, os novos microscópios, os novos endoscópios, as cirurgias são extremamente pouco agressivas. A recuperação é rápida e o resultado é muito, muito satisfatório. Mas todas as vezes que a gente esteve junto, e a gente sempre fez questão de fazer um programa mais voltado para orientar a população, Sim. todas as vezes, é a necessidade do diagnóstico precoce de realizar o quanto antes. Porque essas microcirurgias, elas têm uma indicação melhor nas doenças em estágio inicial. Às vezes, quando a gente pega pacientes de mais idade ou pacientes com doenças de longo tempo de evolução, a gente já não consegue abrir mão dessas técnicas ditas assim mais modernas. Então, às vezes, eu sempre falo, né? A pessoa começou a sentir aquelas dores, né? Assim, ela saiu da dor... A crônica, né? Que ela quando leva fica um pouco crônica, mais de tempo, né? Já é hora de procurar um especialista, né, doutor? Sim, e a gente discutiu muito isso aqui na relação da pandemia, porque muita gente ficou com medo de sair de casa. Então sempre tinha aquela pergunta, quando que eu procuro um médico? Quando eu procuro um médico? Eu sempre falo duas coisas, intensidade e duração. Se o sintoma é muito intenso, procure o médico. Com Se está durando 2, 3 dias de dor, não melhora, fez uso daqueles anti-inflamatórios habituais, não melhora, procure um atendimento médico, que a chance de você ter alguma coisa é relativamente maior. Agora sim, falando de patologias da coluna, né? Quais são as patologias da coluna que, por exemplo, podem ser tratadas com procedimentos minimamente invasivos? A gente tem, assim, duas classes de tratamento. Uma é dor. Tá. Então você pode fazer bloqueio, infiltração, microcirurgias para queimar nervos específicos que trazem sensibilidade, e a outra vão ser basicamente as doenças do disco, que nem protusão, hérnia de disco ou patologias do disco que acabam causando compressão de nervo, que é aquela dor no cervical com radiação para membro, dor lombar com radiação para membro, tal do nervo ciático, que é um nome popular para hérnia de disco. Então esse tipo de patologia vai ter uma resposta extremamente satisfatória, com uma mínima agressão e com um resultado realmente rápido. Há poucos dias atrás eu operei uma paciente bem emblemática, que é aquele tipo assim, nunca fez, ela, entre aspas, ela não fez para merecer. Super magro, atleta de alta performance, fez uma hernia de disco, chegou gritando, mas gritando Nossa. de dor. Não cedia nem com morfina. Incisãozinha de 2,5 centímetros, um dia de internação, vai embora para casa andando. Então, o Nem a estigma... morfina resolveu. Não resolve. Se a pessoa está com dor, não resolve. Outra coisa que não resolve, porque eu sei que até o seu próximo convidado, que trabalha comigo lá no hospital, e eu encontrei ele aqui, operou a Gabi, inclusive, Dr. Foronda. Olha, operou a Gabi? Operou a Gabi. Sim. Que coincidência. Problemas de dente também, né? Quando você tem também um canal, gente, também não tem remédio que tire uma dor, é enlouquecedor. Mas a gente tem como resolver. Bom, a gente vai falar agora de quais são as cirurgias, por exemplo, quais são as técnicas cirúrgicas de procedimentos minimamente invasivas que elas merecem destaque, doutor. Assim, o procedimento minimamente invasivo, o primeiro que as pessoas têm que ter é o conceito. Tá. Assim, o conceito não é uma incisão pequena, é você fazer um procedimento com a menor lesão tecidual para atingir um objetivo. Então não é o tamanho do corte em si. Então, você consegue aplicar o conceito de mínima invasão para vários tipos de procedimento, até procedimentos mais agressivos, por assim dizer.
Esse é o primeiro conceito. Segundo, hoje a gente tem endoscopia de coluna, que são incisões de 2 a 2,5 centímetros. Eu gosto muito de uso de microscópio. Então tem microscópios que eles trazem até uma tonalidade de luz que você consegue identificar estruturas que você não identificava antes. E aí você vai fazer descompressões com incisões de 3 a 3,5 centímetros. E as abordagens por via anterior, que você faz pela coluna pela frente, ou transabdominal, ou por cervical anterior, que também a gente procura planos de acesso que você não precisa cortar estruturas, você só disseca estruturas. Mas quando faz por cima, doutor, são robôs? Assim, para a cirurgia de coluna especificamente, o uso da robótica é um pouco restrito. Tá. Assim, como você tem que procurar angulações diferentes e às vezes você precisa mudar o paciente de posições, entendi. então a tecnologia dos microscópios são muito mais importantes do que o Nesse robô caso, que executa. né? É. São mais detalhados, A gente né? usa mais a inteligência artificial do que a robótica. Entendi. Agora, a gente falando sobre vantagens de procedimentos minimamente invasivos na coluna. Sim. Primeiro, período de recuperação do paciente, extremamente mais rápido, menor tempo de internação, menor sangramento, custo mais baixo na maioria dos casos para o Sistema Único de Saúde ou o sistema que paga o procedimento. Então, assim, as vantagens são inúmeras. O que eu vejo assim como desvantagem é a curva de aprendizado do profissional. Então, você demora um tempo muito maior para formar um profissional capacitado para esse tipo de procedimento do que para um procedimento convencional. Então, eu acho que isso aí talvez aí esteja a maior limitação. E a pergunta que não quer calar, né? O tempo que a pessoa pode voltar à vida normal, às atividades, se a pessoa é esportista. Sim, aí vai depender assim, muito da patologia que a gente está tratando, da idade, do perfil do paciente. O que eu posso deixar dito é que assim, fazer atividade física e retornar à vida habitual não é uma opção, você tem que fazer. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou voltar, você tem que voltar, esse é o conceito. De uma maneira geral, faz a cirurgia num dia, 2 dias depois está em casa andando, a gente faz uso de uma cinta de proteção por uns 15 a 30 dias, com 60 dias já pode estar fazendo atividade física de moderada intensidade e com 90 dias é retorno às atividades normais. Olha que maravilha. Eu vou aproveitar, obviamente, aqui no programa, doutor André, super querido, eu quero colocar fotos aqui dele com a esposa, doutora Mariana, lá no evento, né, doutor? Foi muito Vamos legal. colocar fotos aí para vocês verem Um prazer. momentos do doutor André junto com a esposa, sendo aí premiado, recebendo esse reconhecimento na Uma medicina, que é muito importante. Então, fica aí esse registro. Aliás, ela estava lindíssima e o senhor elegantérrimo. Obrigado, ela estava linda, isso é verdade. E a Gabriela fica super orgulhosa, né, Gabi? Sim, E o papai e mamãe médico, e você quer ser atriz. quero. E você tem rede social, você joga no YouTube, você faz o quê, Gabi? Conta pra mim. Eu tenho TikTok e Instagram, mas a minha conta no Instagram é privada. Tá. No TikTok eu tenho uma conta privada e eu tenho uma conta pública. Você tem a pública e a privada, os papais ficam de olho nas suas contas, tem que monitorar, né? Tem que monitorar. E assim, ela é super madura, que ela entende que assim, não é ser chata, a gente está protegendo ela Lógico, de influências ruins. Então, bom, como a Gabriela quer ser artista, eu vou te fazer um convite, vou te fazer um desafio. Você topa fazer o papel de repórter por um dia no Saúde Você? Claro. Jura? Vai entrevistar médicos de especialidades infantis e eu quero ver você bater um papo com o médico. Você topa? Então o convite está feito aqui, olha só, ao vivo para todo mundo, que a Muito Gabriela legal. vai fazer aí repórter Parabéns, no Saúde Você no quadro Papo de Criança. Te espero, hein, Gabi? Tá bom. Fechado? Bate aqui. Então, combinado, ó. Aí! Doutora André, obrigada pelo Obrigado, foi um carinho. prazer, uma honra. Obrigado Parabéns, pelo família carinho da minha linda. filha. Fico muito feliz de te Nossa. acompanhar nas redes sociais. Você ainda está me devendo um jantar, você e o Tarcísio. Então, agora a gente já pode receber, né? Vamos combinar. Agora Vamos é só combinar, a gente faz questão. de ir lá. Obrigada, doutor. Um beijo pro senhor e pra toda a beijo pra todo família. mundo. Obrigado. Bom, agora a gente continua falando de saúde e agora vem a nossa gravidinha. Gente, ela tá tão linda. Fica de olho. Estamos de volta e agora falando de um tema muito importante. Eu vou falar sobre esquizofrenia. Gente, é um tema pouco abordado e ainda assim acomete 1% em geral da população. No Brasil, a incidência é de 0,8%, o que representa em torno de 1,6 milhões de pessoas. Pouco abordado e com muito pouco conhecimento
ainda é importante falar sobre esquizofrenia. E para falar desse tema, eu convidei a doutora Elisa Padovan, que é médica, psiquiatra e psicanalista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda, E você? gravidinha. Verdade. Tudo ótimo. Tô tão feliz de te ver com esse barrigão gostoso. Obrigada, eu também. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Você sabe que falam que dá saudade da barriga, né? Eu não tenho, não. Tenho, não. Não sei não, só vou ter também. Doutora, vamos falar sobre esquizofrenia. Explica pra gente um pouco o que é. Bom, Duda, a esquizofrenia é uma doença crônica e que exige muita atenção, tratamento, porque se a gente não cuidar bem, acaba levando a muita incapacidade. Então, é uma doença do campo das psicoses, que a gente costuma dizer, e no passado ela era chamada de demência precoce, porque quando não existia tratamento, o paciente ficava como um demente mesmo. Acontece uma neurodegeneração do cérebro quando você não trata a doença, e aí se você olha esse paciente, você identifica como se fosse um quadro de demência. Hoje a gente tem tratamento, então não chega nisso, mas... Doutor, quais são as causas? O que leva uma pessoa a ter a esquizofrenia? Então, nós não sabemos ainda quais são todas as causas, mas nós sabemos quais são os fatores de risco. Tá. Então, um dos maiores fatores de risco seria a questão genética. Se o paciente tem história na família, é provável que ele possa vir a desenvolver esquizofrenia. Além disso, fatores ambientais. Então, por exemplo, durante a gestação, quando a mãe passa por infecções virais, trabalho de parto prematuro ou trabalho de parto prolongado, baixo peso ao nascer, são fatores de risco. Não quer dizer que a criança vai ter. Exatamente. E também drogas. Então, se durante a adolescência, isso acontece muito, né? O uso de maconha, principalmente, aumenta em 5 vezes o risco de desenvolver esquizofrenia. Mas as causas definidas, a gente ainda não tem todas elas aí descobertas, mas esses seriam os principais fatores de risco. Agora, faixa etária. Por exemplo, se uma criança nasce com esquizofrenia, dá para identificar? Na verdade, a criança ela vai nascer normal, tá. E ela ao longo ali da fase de adolescência pode começar a apresentar alguns sintomas, e aí realmente uma doença que a gente fala de idade jovem. Então, entre 18 a 25 anos seria a maior prevalência de abertura do quadro. A gente ouve falar que pacientes de esquizofrenia, que é meio que uma psicose, né? Eles podem ouvir vozes. É verdade isso? Sim, é verdade. Na verdade, as vozes são chamadas de alucinações auditivas. Então, como nós estamos falando aqui, estamos ouvindo a nossa voz, eles ouvem também, só que não são reais. Então, Isso pode acontecer. Além disso, também podem aparecer os delírios. Que é quando a pessoa se sente perseguida ou se sente filmada, observada, e quando você vai investigar, não necessariamente isso está acontecendo. Realmente é tudo da cabeça mesmo, né? Exatamente, é fruto da doença. Então, esses são os principais sintomas, a alucinação auditiva e o delírio, que normalmente é um delírio de perseguição. Nem sempre, mas normalmente é. Bom, quando a gente vai falar em tratar uma pessoa identificou, percebe-se, eu acho que até mais fácil de identificar, né? Porque os sintomas é ouvir vozes, perseguição, então você de cara já consegue perceber que aquilo é uma esquizofrenia. Como que trata esse paciente, doutora? Então, Duda, o tratamento é muito importante a gente saber que existe tratamento, porém não existe cura. Então, é assim como uma doença de hipertensão ou diabetes. Uma vez que você faz o diagnóstico, você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Exato. Mas o tratamento ele pode ser feito com medicação e com terapia. E o legal de falar das medicações é que, como é um tratamento crônico, ou seja, você vai precisar tomar medicação todos os dias, hoje em dia a gente tem as medicações injetáveis. O que são as medicações injetáveis? O paciente pode tomar uma vez por mês aquela medicação e ao longo desse mês ela vai sendo liberada aos pouquinhos. Ou, hoje em dia, a gente tem aquela uma vez a cada 3 meses. Nossa, que bom, né? Exatamente. Porque tem doenças que a pessoa fica se aplicando. Nossa, o tempo todo é que nem paciente que fica aplicando insulina todo dia. A gente percebe que, às vezes, a pessoa fica até meio que depressiva, revoltada de ficar fazendo aquilo. Então, é uma alternativa boa, porque a pessoa acaba não lembrando, né, que tem que ficar tratando. Exato. E aí, a gente toca um pouco na questão do estigma, né? Sim. Que é muito complicado. Um paciente que tem que tomar remédio todo dia, ele se sente muito doente. E agora, com essa possibilidade de medicação injetável a cada 3 meses, você tem 4 por ano.
né? Então, de um cenário ajuda, nossa. onde você teria que tomar remédio todos os dias, você passa a tomar uma injeção a cada 3 meses. Começou a fazer o tratamento, a psicanálise, ela ajuda? Eu sou suspeita pra falar, né? Não precisa ter esquizofrenia para fazer psicanálise. Não, isso que eu ia te falar. Qualquer pessoa pode fazer psicanálise, mas eu acho interessante a gente trazer a ideia da psicanálise pra esquizofrenia, porque normalmente a gente fala de psicanálise para ansiedade, para depressão, e um paciente com esquizofrenia também pode fazer e se beneficiar, porque ele também tem questões do dia a dia e principalmente as questões de estigma, né? Uma doença que você fala esquizofrenia, a pessoa fala, nossa, é grave. Então a psicanálise pode ajudar o paciente a ter uma vida normal. O próprio paciente percebe que ele tem esquizofrenia? É difícil, mas a gente tem que trabalhar isso com ele. E aí ajuda o paciente a perceber. Sim. Que dica você daria para um paciente que tem esquizofrenia ou para alguém que está aqui em casa que tem alguém na família com esquizofrenia? Olha, eu acho que a maior dica seria busque um profissional. Tenha um psiquiatra que você confie, porque acaba sendo uma doença que às vezes é muito perturbadora, inclusive o risco de suicídio aumenta em 5 vezes. Então você ter um médico que você confia, que você pode ligar e sabe, às vezes vários pacientes me ligam, às vezes estão em crise e falam assim, doutora, eu não estou me sentindo bem, aquelas vozes voltaram. Então você ter um profissional ali que possa te atender, que possa te dar um suporte, faz toda a diferença. Pode salvar a vida do paciente. Olha que bacana. Bom, gente, é sempre importante, como a doutora falou, psicanalista não é só para quem está doente. A gente precisa realmente na vida, né? Ainda mais depois dessa fase de pandemia, esse momento que a gente está vivendo de reorganizar as coisas, ressignificar sentimentos. É sempre importante você ter um profissional. E nesses casos mais ainda. Então, se você está sentindo alguma coisa ou se tem alguém perto de você, eu sempre indico que você procure um especialista. E a doutora Elisa, em breve, com o Arthurzinho aqui pra gente conhecer. Vai ser amiguinho, não é namoradinho, amiguinho da Rafa e da Manuela. Doutora, parabéns, que você tenha um ótimo parto. O Arthurzinho, daqui a pouco ele tá aí, vai ser assim a maior felicidade da sua vida. Obrigada. Eu falo que quando as minhas filhas dormem, que eu tô com elas na madrugada, eu poderia dormir. Aí não, eu fico acordada olhando e falando, Deus, não acredito. Eu passo a noite em claro. Então é um amor incondicional. Obrigada, Duda. Parabéns, viu? Beijo. Bom, a gente continua falando aqui de saúde, vamos bater um papo gostoso. E agora a gente vai falar com o Dr. Rodrigo Foronda. Bom, e agora eu vou conversar com ele, que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Ele está comigo só há 15 anos, gente. São 15 anos de história, né, Dr. Rodrigo? Sim. 15 anos, gente, como o tempo passa. Olha, sua filhinha que tá aqui nos bastidores, ela era um cotoquinho, né? Até um tempo atrás, eu conheci o senhor, nem filho tinha. É isso mesmo. Bom, vamos falar sobre um tema importante? Eu tenho 2 coisas pra gente conversar hoje. Uma, nós nunca falamos no programa Saúde Você, e eu sei que vai mudar a vida de muita gente. E a outra é a questão do bruxismo, da disfunção da TM. Então vamos conversar. Começar falando sobre o bruxismo, depois a gente vai pra novidade. Então você fica aí. Doutor, o que é o bruxismo? Bom, o bruxismo, primeiramente, obrigado pela sempre oportunidade, né? Sempre de um estar prazer. aqui com vocês. O bruxismo é um ato inconsciente de apertar ou ranger os dentes. Tá. Dormindo? Dormindo ou acordado. Acordado. Acordado também, porque hoje em dia se falou muito nesse tema por causa da pandemia, por causa do estresse, porque o estresse e a ansiedade pode gerar o bruxismo. Então, Aconteceu muito na pandemia? Muito. No consultório aumentaram muitos os casos, né? E o bruxismo, ele na verdade é uma parte de um problema maior que se chama disfunção de ATM. Tá. Disfunção do que? De ATM. ATM é essa articulação. Aqui. Né? Quando a gente abre a mandíbula, liga a mandíbula ao crânio. Temporomandibular. Articulação temporomandibular. E muitos pacientes que às vezes têm dor de cabeça, né? Tem estalos quando abre e fecha a boca, tem dores na face ao acordar, né? E muitas vezes são tratados, acham que tem enxaqueca, acham que tem dor no ouvido, outros problemas, e não tem essa disfunção de ATM. E o bruxismo é um dos fatores que levam a essa disfunção de ATM. São vários fatores. Sim, sim. Né? E um deles, que ficou famoso na pandemia, pelo nome fácil, né? É o bruxismo. O senhor sabe que eu tenho várias pessoas que já me procuraram na rede social e pessoas que me conhecem, sabem que eu trabalho com a área da saúde, e que comentaram que há anos sofriam com dor de cabeça.
E aí, depois de fazer exame no neuro, fazer tomografia, fazer ressonância, fazer tudo, descobriu que o problema era ir a um dentista. Porque o problema estava na disfunção da TM. Isso mesmo. E a plaquinha resolveu, a vida acabou com a dor de cabeça. Ou seja, a pessoa ingeriu tanta droga ao longo desse período e não fazia efeito. Tinha que ir ao dentista. É isso mesmo. Eu tenho muitos contatos com neuros, com otorrinos, né, que me indicam os pacientes. Encaminham, né? Encaminham e a gente também encaminha para eles, porque na verdade é uma condição multifatorial. Então, o time para tratar esse tipo de paciente também é multidisciplinar. É o dentista que faz a famosa placa de mordida, Sim. né, que é o neurologista, é o psiquiatra, é o psicólogo, é o fisioterapeuta. Então são vários profissionais que ajudam a restabelecer, no tratamento né? desse paciente. A gente tem que fazer com que esse paciente volte ao equilíbrio, né? E ele também tem que entender o que ele tem, porque muitas vezes ele está viajando, está fora, está num pico de estresse, inacessível a alguma ajuda, e ele entendendo o que ele tem, são pequenas dicas, né, que a gente pode passar para o paciente e ele realmente pode melhorar até voltar realmente fazer o tratamento. Mexe com toda a parte funcional, vamos dizer assim? Assim, né, se a gente lembrar, quando a gente mastiga, a gente fala, Sim. a gente deglute, a gente respira, e a maioria dessas funções a gente mexe a mandíbula, a gente abre e fecha a boca. Então, se isso aqui está em desequilíbrio, né, acaba realmente afetando toda essa estrutura. Então, o neuro, muitas vezes, o senhor tem casos de médicos que encaminham esse paciente com dor e se resolve no consultório, né? Porque, gente, o bucomaxilofacial é a única especialidade da odontologia que faz residência em hospital, né, doutor? Vocês fazem um trabalho hospitalar. Então, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, face qualquer coisa, é um cirurgião bucomaxilo que vai atender esses casos. Então, muitos cirurgiões bucomaxilofaciais estão dentro dos hospitais, tá? Então, por isso que o doutor está falando do encaminhamento médico e dessa troca de pacientes aí, de casos clínicos para resolver. Agora, por exemplo, como que a pessoa percebe em casa que ela está, além da dor de cabeça, mas qual um outro sintoma que pode identificar que alguma coisa não está legal? Acordar com dor. Acorda com dor no rosto. Acorda e fala, doutor, eu acordei, é difícil quando eu vou abrir a boca, parece que tem um travamento, estalo. Faz barulho, assim, estalo. Faz barulho de, às vezes, até incomodar. Nossa. E aí, o tratamento, ele num primeiro momento, ele é clínico, as famosas placas de mordida, fisioterapia, né? E aí, a partir do momento que o paciente vai evoluindo, né, aí a gente tem que avaliar. Conforme ele vai evoluindo, aí tem outros tratamentos, né? Tratamentos mais invasivos, como a toxina botulínica, né? E podendo até, em casos raros, a literatura científica fala em 5%, em cirúrgicos, né? Onde realmente o caso é cirúrgico, quando o problema articular é um pouco mais avançado, o paciente já tem uma degeneração, aí realmente tem que partir para alguns procedimentos mais invasivos, mas o meu estilo é bem conservador em relação a essa parte, né? Como a gente acaba recebendo muito paciente, né, acaba sendo que o volume cirúrgico é um pouco maior, porque os pacientes que já vêm com históricos de tratamentos que não resolvem, realmente eles chegam em uns quadros um pouquinho mais complicados, mais graves. Mas o tratamento ele é basicamente e desde o princípio clínico. Basicamente a placa de mordida. Quero fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está falando de placa de mordida, falando de bruxismo e de disfunção da TM. Por exemplo, eu uso lentes de contato dental e o senhor deve ter muitos pacientes que usam lente de contato dental, que hoje, né, é muito comum. Doutor, a pessoa, ela imagina o seguinte, que quando ela põe a lente de contato dental, ela não precisa mais da plaquinha. E aí, eu particularmente... os meus dentes, eles racham e a lente começou a ter fissuras. Isso é devido a um bruxismo, uma disfunção de ATM? Pode ser? Isso, eu tive que trocar minhas lentes. Isso também é um sintoma, um sinal, né?
Na verdade, é um sinal que o Porque eu paciente... não percebo, gente. Eu sou tão assim, calma. Quebrei meu dente, acordei de manhã e meu dente estava quebrado. Por quê? Porque ele aperta tanto e ele às vezes não tem a dor na face. Sim, porque ele tem eu um não tenho a limiar de dor na né? face. Só que aí ele trinca lente de contato. Eu amanheço às quebra vezes com o dente mole. Sabe dente mole? Ele tá com mais mobilidade. Isso. Né? Tá com mais... Pode ser apertamento? Pode, porque provavelmente você tem um limiar de dor maior, ou seja, para você sentir dor você precisa de mais estímulo, você não tem dor, porém você tem essa hiperatividade muscular. Nossa, então eu preciso. No caso da proteção dentária, aí é imprescindível um aparelho, que é uma placa de mordida, para proteger mesmo, né? os dentes mesmo. E aí, se a pessoa põe lente de contato, ela precisa retomar e refazer a placa, dependendo do que ela faz, porque às vezes a lente aumenta o tamanho do dente. Se ela faz a lente, aí depois ela faz uma placa específica com a lente. É importante falar disso, porque às vezes a pessoa tá usando plaquinha, vai pro dentista, faz lá um sorriso lindo, maravilhoso, acha que tá ok. Não. Você precisa refazer a sua placa de acordo com os dentes que você agora está usando com lente de contato. Eu falo porque aconteceu comigo, tive que remover todas as lentes e fazer tudo de novo. Sim, tem às vezes uma dica básica e fácil, que é o quê? O calor local. Né? Calor. O paciente passa aquele dia estressado, sabe que tem um problema, que vou acordar de manhã com um problema. Faz uma compressa quente, 15 a 20 minutos à noite antes de dormir. Né? Faz uma compressinha quente, são pequenas que dá um relaxamento, né? Relaxa, então você vai dormir melhor, né? Lógico, também procurando um profissional, ele pode indicar um medicamento mais específico, um relaxante muscular, né? Realmente para melhorar essa sintomatologia até realmente o paciente ter acesso para fazer o tratamento ideal. Bom, falamos aí do bruxismo, falamos das plaquinhas, você sabe o que é a especialidade do bucomaxilofacial, então se você tem alguma disfunção da TM, tá estalando, tá doendo, acordando com dor de cabeça, tentou tudo quanto é remédio, não passa, procure um especialista, cirurgião bucomaxilofacial. Normalmente o próprio dentista encaminha, né, para vocês, casos ortodontista, por exemplo. Assim, e hoje tem uma especialidade da odontologia, que é a disfunção da TM também. Já tem como especialidade? Tem, já faz alguns bons anos, né? Que interessante. Doutora, agora vamos falar um pouco do que realmente, porque assim, o bucomaxilo, ele atende várias vertentes dentro dessa especialidade. Uma delas, vamos falar da cirurgia ortognática, por exemplo. Eu ouvi dizer, e vai me contar agora se já chegou no Brasil. Gente, vocês não têm noção, é de pirar. As pessoas estão falando muito em harmonização facial, nananana. Aí o senhor que é bucomaxilofacial pega um paciente que ele já fez todo o procedimento ortodôntico, enfim, já está com a parte funcional todinha, a engrenagem está prontinha. Só que a gente vê, que é o caso do cirurgião bucomaxilofacial, que tem aquele queixo para frente ou para dentro, aquele afundamento aqui na parte da maçã do rosto, que todo mundo quer dar aquela preenchida. E eu ouvi dizer que agora é possível usar próteses. É verdade? E me fala um pouco sobre essa novidade. Sim, é verdade. Vamos falar um pouquinho da cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que corrige deformidades do rosto. Então, como você mesmo falou, o retrognatismo, que é o queixo para trás, o prognatismo, que é o queixo para frente. Mas não é só o queixo, tem a ver com o maxilar superior, que é a maxila, enfim. Tá. E é feito um tratamento em cima disso. A cirurgia ortognática visa corrigir isso, né? Visando uma respiração melhor, uma mastigação melhor e, logicamente, uma estética envolvida em tudo isso, né? Ainda mais hoje, que no Brasil todo mundo só se fala em harmonização, né? E normalmente quem dá o diagnóstico desse problema é um ortodontista, porque ele vê a mordida errada. Então, normalmente o rosto está errado porque a mordida está errada. Tá. Mas hoje em dia não, nos últimos tempos, a ortodontia ela evoluiu tanto que hoje em dia com ancoragem esquelética, de aparatos, você consegue fazer movimentações dentárias muito mais efetivas que você conseguia no passado. Então, muitas vezes você tem o quê? Um paciente que ele conseguiu corrigir a parte funcional da mastigação, só que ele não consegue corrigir problemas esqueléticos. Então, ele acaba não ficando com muito queixo, ele acaba ficando com um ângulo de mandíbula pobre, ele acaba ficando com essa região lateral ao nariz muito afundada, sem maçã do rosto. Então, hoje, você tem a harmonização facial. Sim. Hoje é liviano falar. Você tem a harmonização facial que já existe há muitos anos.
Mas a gente tem a harmonização temporária, que são feitos à base de Então, preenchedores. isso que eu ia falar, porque a pessoa tem que voltar depois de 6... Por exemplo, no meu caso, uma toxina aqui, eu tenho esse vinco aqui que não sai, porque eu vivo, por causa do meu problema de vista, fazendo assim. Então, dura muito pouco tempo o efeito. Aí os ácidos hialurônicos duram também 6 meses a 1 ano. Sempre é no máximo 1 ano, né? E hoje a gente tem o que a gente chama de harmonização definitiva. Ai, São me conta próteses, isso. Próteses customizadas, ou seja, feitas na medida para o paciente, que vai devolver essa parte que o paciente realmente está com a queixa. Então ele está afundado, é feito todo um estudo com tomografia, com fotografias, onde é fabricada uma peça, isso é nacional, inclusive. Olha! Né? Com produtos que já são estudados na medicina há muitos anos, né? Que são polímeros específicos para isso, e que é colocado para justamente você trazer de volta, né, essa harmonização, essa estética. Harmonização, né? Para você ter essa harmonia e essa proporção facial que é o ideal. Bom, a pessoa, em primeiro lugar, ela vai ficar feliz da vida, né? Agora, ela consegue ter uma ideia da projeção de como ela vai ficar? Existe... Porque eu sei que... Óbvio, né? Cada pessoa tem a sua genética, tem o seu biotipo. Mas consegue ter uma ideia, olha, essa é a ideia do que a gente quer fazer com você e as próteses deixarem próximo daquilo? Sim, a gente consegue, principalmente em perfil, a gente consegue ter uma previsibilidade fantástica. Caraca. Em relação ao resultado. De frente ainda não. Tá. Né? Mas de perfil, sim. Porque hoje é feito tudo à base de computador. Sim, né? sim. Agora lá vem eu com as minhas curiosidades. Doutor, para encerrar, para a gente entender. Essa prótese, por exemplo, eu coloco hoje 42 anos e aí daqui a pouco eu tô com 60 anos. Essa prótese, ela não tá mais de acordo com o meu rosto de 40. É possível remover e trocar a prótese e desenhar um novo rosto? Totalmente. Ai, gente, eu quero fazer prótese. Totalmente, porque elas são, dependendo do tipo de prótese, dá para ser feito em ambiente em ambulatório mesmo, não precisa ser feito em hospital, nada disso. Né? E elas são removíveis porque elas são fixadas com 2 parafusos. Então, são procedimentos... Não dá para dizer que é um procedimento simples. Simples, lógico. São procedimentos frente a uma cirurgia ortognática, por exemplo. Sim, nossa, muito mais simples. simples. Então, realmente, hoje em dia, eu acho que isso eu acho que vai pegar, hein, doutor? É algo que veio para ficar e a gente já está fazendo muitos casos. Vai com ficar. Muito sucesso. Assim, vai ficar. Muito bom. Índice de complicações mínimas, assim, bem interessante. Gente, olha só, então você que ama a harmonização facial, que fica indo aí todo mês, não, a cada 6 meses, 1 ano, 8 meses, você já pode ter próteses fixas. Gente, eu tô passada com isso, até eu tô querendo. E o melhor, você fica com ela, a durabilidade durante o tempo que você achar que seria necessário, de repente, pela idade, né, doutor? Porque perde colágeno, a pele muda e tal. Você pode trocar e ficar mais tempo bela. E eu acho que acaba, no final das contas, financeiramente falando, valendo muito a pena, viu, gente? Então, procure especialista. E olha, o Dr. Rodrigo Foronda, junto com os especialistas aqui do nosso programa, tem uma novidade para contar para vocês que nem ele está sabendo. Ele estará dentro do nosso portal Saúde Você Médicos. Todos os nossos especialistas estarão no nosso portal. Você vai ver o currículo, você vai saber onde atende, você vai conhecer tudo. Então, anota aí, Saúde Você Médicos, e procure um especialista que pode cuidar da sua saúde, tá bom? Doutor, obrigada pela sua participação mais uma vez. Sempre. A gente vai ficar junto uma vida. É isso aí. É isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês, abençoada, e a gente continua falando de saúde com vocês na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã.